A morte do Papa Francisco pegou todo mundo de surpresa, principalmente porque aconteceu horas depois da última aparição dele, no domingo de Páscoa. O argentino Jorge Bergoglio entrou para a história ao ser o primeiro Papa a escolher Francisco como nome dele. O Papa Francisco homenageou São Francisco de Assis e conduziu reformas importantes, dando atenção especial aos mais pobres e aos refugiados. A morte dele, aos 88 anos, inicia um importante processo na Igreja Católica para a escolha do próximo Papa, o conclave. Para evitar qualquer influência externa, os membros do conclave, geralmente cardeais, ficam totalmente isolados e focados no processo de decisão do novo Papa. E esse processo pode durar alguns dias ou anos. Quinta-feira, 24 de abril de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais uma edição da Liberdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o professor da PUC de São Paulo, que é o João Décio Passos, professor de Teologia. Obrigada por aceitar nosso convite, professor. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade para essa conversa tão atual, né, que nos pega a todos neste momento da partida do Papa Francisco. Com certeza, professor, e acho que a gente ainda vai falar por um tempo a respeito disso, porque a gente vai ter o conclave, a gente tem alguns dias de despedida também. Para o nosso começo de conversa, eu queria perguntar sobre o legado do Papa Francisco, porque ele abriu discussões muito importantes, né? Sobre urgência climática, sobre guerra, sobre os palestinos que estão sendo mortos em Gaza, enfim. Ele tinha um discurso muito de acolhida, né? Para além dos fiéis, era um discurso de inclusão. Então, não era uma coisa o que pode e o que não pode, era um perfil mais conciliador, até para quem não é católico. Então, quem que foi o Jorge Bergoglio? Qual é o legado que deixa o Papa Francisco, na sua avaliação? Jorge Bergoglio foi um Papa, foi eleito Papa com a missão de reformar a Igreja. É importante a gente relembrar sempre a conjuntura, o contexto, não é? Sim. A Igreja Católica se encontrava em um contexto de crise, o que se agravava de forma inédita e quase escandalosa com a reforma, com a renúncia de Bento XVI, e Francisco era, de fato, então, escolhido como aquele que devia reformar a Igreja. E Francisco, de fato, assumiu, na sua personalidade, nos seus projetos, esse ideal e essa estratégia de reforma da Igreja. Então, nós estamos falando, sim, de um homem reformador e talvez no sentido revolucionário do termo, quando a gente olha para a Igreja Católica, com a sua longa tradição, com a sua instituição muito sólida, onde as coisas já estão todas estabelecidas, tudo tem o seu lugar, tem um direito canônico que legisla sobre o conjunto todo. Então, estamos falando de uma instituição tradicional, forte e estável. Então, de forma que fazer uma reforma nessa instituição não é algo simples. E Francisco conseguiu, de fato, ao longo desses 12 anos, ir encaminhando um projeto de reforma da Igreja Católica muito significativo e em muitos aspectos, como você já mencionou aí na introdução, muito revolucionário. Então, falar em legado do Papa Francisco, eu acho que o primeiro, a ideia de que a Igreja Católica é uma igreja que tem seu fundamento no que ele chama de coração do Evangelho e está a serviço da humanidade e de modo direto e particular daqueles mais vulneráveis e daqueles. E, portanto, a Igreja Católica, como você bem disse, ela tem que incluir na sua comunidade de fé todas as pessoas sem nenhuma exceção. Isso Francisco repetiu durante esses 12 anos. Então aqui a gente poderia mencionar esses sujeitos.
Primeiro, os pobres. A grande pauta do Papa Francisco foi a retomada da opção pelos pobres, né? E como, por uma razão não só social e política, não é? Mas por uma razão teológica. Francisco repetia sempre que o cristão tem que tocar a carne sofredora de Cristo na carne sofredora dos pobres. Os pobres, então, como o primeiro sujeito, como um sujeito fundamental, e que a igreja tem que escolher porque Jesus os escolheu. E ponto. Diz ele. Não há discussão em relação a isso, afirma Francisco. Eu acho que aí a gente pode ir enumerando os outros sujeitos. Os imigrantes. Os imigrantes também, eles estiveram na pauta do Papa Francisco. Você lembra daquela visita do Papa Francisco a Lampedusa, lá no Mediterrâneo? E Francisco não cansou de conclamar as igrejas e os governos e as nações a superarem a xenofobia e a acolherem os imigrantes. E aqui a gente poderia ir expandindo as listas, né? Francisco recebeu indígenas, então ele teve uma palavra muito especial para os povos nativos, os trabalhadores, e Francisco participou e apoiou encontros dos trabalhadores, e podemos avançar. Francisco, ele afirmou a necessidade da igreja incluir de forma mais efetiva as mulheres, e mais além, de que a igreja deveria incluir a comunidade LGBTQI+. Então, assim, Francisco, ele tem um legado interno na Igreja Católica que é revolucionário e gigantesco, e que o próximo pontífice terá que lidar com ele de alguma forma. Uhum. Agora, do ponto de vista externo, né, Francisco, ele avançou muito na chamada doutrina social da Igreja. E aqui, então, vamos citar dois grandes documentos do Papa Francisco. O primeiro, a encíclica Laudato Si. Talvez a encíclica Laudato Si vá ser a grande marca do Papa Francisco, que é uma encíclica ecológica, não é verde, como ele insistia. Não é assim, o verde no sentido de um ambientalismo desconectado do conjunto. Para ele, a ideia é que tudo está interligado no planeta. Tá? A economia, a sociedade, a pobreza, as ideias, a educação, a espiritualidade, portanto, as igrejas, tudo isso se conecta em uma vida comum, que ele chama de casa comum, que é o planeta, e que está em risco, e que, portanto, nós precisamos dar uma guinada no nosso modo de vida, e os governantes, que são os primeiros responsáveis, precisam achar um rumo e construir um acordo para que o planeta subsista. O segundo documento veio depois, que é a chamada Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti tem o mesmo princípio da Laudato Si, que é a perspectiva global. Só que agora a perspectiva global pensada em termos de convivência dos seres humanos e da convivência entre as nações. Professor, eu acho fundamental esses dois últimos documentos que o senhor cita, mas tem um momento também, vou dar um passo atrás, que são outros pontos ali que o Papa Francisco levantou, discussões importantes, mas não houve uma mudança estrutural. Eu estava lendo aqui diversos especialistas falando a respeito disso, me chamou a atenção uma fala da Denise Mascarenha, que é coordenadora executiva da Organização Católicas pelo Direito de Decidir. Achei interessante a gente trazer aqui para a nossa conversa, porque ela faz a seguinte reflexão: o Papa humanizou o papado, mas não a Igreja Católica. E aqui ela está falando sobre mudanças significativas, mudanças que levam muito tempo, estruturais, então, né? Porque é uma estrutura milenar, a Igreja Católica dominada por homens. Houve o reconhecimento, como o senhor disse também, por parte do Papa, que os homossexuais têm o direito de formar uma família, então houve um reconhecimento da união, mas não pela Igreja. Como é que o senhor enxerga esse caminho, né, de uma mudança estrutural? Isso, essa pergunta é bastante interessante. Primeiro, eu discordo da colega que o Papa Francisco não tenha humanizado a Igreja.
Eu acho que o Papa Francisco deu passos gigantescos e muito profundos e muito revolucionários em termos de humanização da igreja. Resolveu tudo? Não. Tem defasagens? Sim, tem defasagens. Agora, tempos atrás, ninguém jamais imaginaria que viria da parte do Papa, por exemplo, a autorização de uma bênção para um casal do mesmo sexo. Nunca. Aliás, Francisco pagou um preço altíssimo por autorizar uma normativa em relação a essa questão. Então, assim, eu acho que o Papa Francisco humanizou e muito a Igreja Católica. Agora, é interessante o que você coloca, e talvez a gente deva ir às razões de fundo, em termos de mudanças estruturais. Eu não tenho dúvida e concordo aí com você e com quem mais afirmar essa tese, de que, de fato, nem tudo que foi ensinado como valor, como princípio, como ideia, pelo magistério, é o nome técnico que se usa para os ensinamentos oficiais do Papa Francisco, foi traduzido estruturalmente. É verdade. Nem tudo. Francisco afirmou a importância fundamental da mulher na igreja, deu um passo importante, na medida em que ele nomeou mulheres para ocupar cargos dentro da Cúria Romana, e inclusive concedendo a uma mulher o cargo mais alto, que é de prefeita de um dicastério, seria mais ou menos a ideia de um ministro nas repúblicas. Então deu esse passo. No entanto, não deu um passo importante que seria, por exemplo, admitir as mulheres na hierarquia católica, seja de que jeito fosse, como diaconato ou como presbítero. Não deu esse passo. Nesse sentido, então, não traduziu institucionalmente aquele princípio de valorização da mulher dentro da igreja. Este é um ponto, sem dúvida nenhuma, aponta para uma defasagem no pensamento do Papa Francisco. Outras questões também não foram traduzidas em reforma estrutural. Então, por exemplo, Francisco faz uma crítica tremenda ao clericalismo, com toda razão. E ele diz que o principal mal da Igreja Católica é o clericalismo, ou seja, aquela ideia de que o clero é o centro da Igreja Católica. Eu acho que Papa nenhum teve a coragem de tecer críticas tão contundentes em relação ao clericalismo. No entanto, do ponto de vista estrutural da organização católica, ela continuou, sem dúvida, ainda organizada em torno da figura do clero ou do padre lá na paróquia. Então, eu acho que aqui é verdade, primeiro, tem uma defasagem entre as ideias e a tradução estrutural, tem um trabalho inconcluso. Eu acho super importante e acho que vai no sentido do que eu ia te perguntar agora. É uma preocupação da continuidade do trabalho do Papa Francisco. Para isso, eu te pergunto qual é o peso político de um Papa nos tempos atuais, né? Falando, por exemplo, a gente está vivendo num momento de ascensão da extrema-direita, no governo de Donald Trump nesse momento, né? De uma figura ultraconservadora poder assumir esse posto, né? Te pergunto qual a probabilidade, inclusive, disso acontecer, mas vamos lá. Uma figura com proximidade com a extrema-direita. Chamou a atenção até, algumas pessoas chamaram a atenção para isso, a visita do vice-presidente dos Estados Unidos no domingo de Páscoa. E a gente tem esse legado do Papa Francisco, um legado progressista dentro do Vaticano. Qual é o peso político, a influência da Igreja Católica, imaginando o interesse que a extrema-direita pode ter no Vaticano nesse momento? Então, aqui também a gente poderia ficar o resto da tarde conversando. Com certeza. Então, eu acho que aqui vamos lá, por etapas. Então, você afirmou bem. Há hoje um avanço assustador da extrema-direita no planeta. Não é? No planeta. Trump hoje ele é a ponta de lança. E que lança, né? Uma vez que se trata do presidente da nação mais poderosa do planeta. Poderosa em todos os aspectos, né?
Não estou falando aqui só em armas de guerra, em poder político consolidado, mas obviamente em poder econômico, e a gente está assistindo o estrago econômico que essa figura Donald Trump, de ultradireita, tem causado. Agora, a extrema-direita está espalhada pelo mundo, vivenciamos a extrema-direita aqui no Brasil, e aí a gente pode ir citando a ascensão da extrema-direita na Europa, ou nos países da Europa de um modo geral, não é? Da França, que é o berço do pensamento e da prática libertária, passando por Portugal, Espanha, a Alemanha, Polônia, Hungria, para ficar aqui no Ocidente, né? Então, não há dúvida de que há uma ascensão imensa da extrema-direita. No Brasil, nós vivenciamos essa aliança também no governo Bolsonaro, de um alto escalão em que você encontrava gente do mundo protestante fundamentalista atuando junto com católicos tradicionalistas. Então, eu não tenho dúvida de que o próximo Papa enfrentará esta tendência mundial como um grande problema a ser resolvido, não só lá fora, né? Porque lá fora ameaça, eles são negacionistas, negam, por exemplo, a crise climática, eles são isolacionistas, negam que as nações devam se articular e construir uma instância mundial que possa exercer uma governança global mínima que consiga conduzir a humanidade para além dos isolamentos e das guerras. Então, não tem dúvida de que o próximo Papa terá que assumir essas pautas que foram pautas assumidas com muita coragem, com muita transparência e com muita perspicácia pelo Papa Francisco. O próximo Papa não poderá dispensar essas pautas. Conclave. Muita gente assistiu o filme e acha que é algo muito parecido com o que a gente viu ali nesse filme Conclave. Aliás, eu assisti ontem, por necessidade das entrevistas. Eu não tinha conseguido assistir. Ontem eu falei, não, vamos assistir. Então acho que é muito oportuno, né, a gente conversar sobre ele agora. A gente vai ter, nesse momento está acontecendo a cerimônia de despedida do Papa Francisco. Conclave começa no dia 6 de maio. Como é que funciona? Quanto tempo que ele pode durar? E de onde surgem esses nomes, né? O senhor citou um nome, um dos cotados, né? Esses nomes favoritos que vão surgindo rapidamente para a gente tentar entender. Tem um brasileiro até que é tido como um nome importante no conclave também. Então, para a gente fechar, entender o que vem aí com o conclave. A partir do momento que conclui a parte do velório do Francisco, é sábado, né? Eu acho que o sepultamento acaba na sexta-feira, sim. Então, os cardeais já estarão em Roma. Quem são os cardeais? É uma longa tradição na Igreja Católica o Papa nomear bispos, e houve época que não precisava nem ser bispo. Aliás, até hoje, tem cardeal que não é bispo. Na última nomeação, que chama consistório, por exemplo, o Papa nomeou um dominicano inglês que permaneceu frade, ele não é bispo. Então, o Papa pode nomear nesse... Mas, no geral, são bispos. Nomeiam, então, bispos que passam a ocupar uma função de uma espécie de colegiado de apoio para o conjunto da Igreja Universal, para além do país e da Igreja, do país onde aquele cardeal reside, e da Igreja que ele governa. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um cardeal, que é o Dom Odilo. Então, o cardeal ele tem uma função universal na Igreja, né? Usa aquela roupa vermelha, o bispo usa uma roupa roxa, o cardeal usa uma roupa vermelha, que simboliza lá o sangue dos primeiros mártires de Roma, né? Então, os cardeais, que são escolhidos pelo Papa, eles compõem o colégio de eleitores quando um Papa morre. Todos são eleitores? Não. Até 80 anos. É assim que reza a regra. Então, aqueles cardeais que ainda não ultrapassaram os 80 anos, no Brasil tem cardeal que já ultrapassou 80 anos.
eles são eleitores. Então, em princípio, os cardeais certamente já estarão em Roma para o sepultamento do Papa Francisco. Na sequência, normalmente, eles fazem reuniões. Normalmente, essas reuniões são chamadas de congregações. Então, essas reuniões conversam, o que nós estamos conversando aqui, né? Quais são os grandes desafios da igreja hoje? Quais são os grandes problemas? Faz um pouco, digamos, um mapeamento do território mundial, eclesial, então tem essa discussão preparatória. Depois entra para a reunião fechada. Aí o filme aqui mostrou muito bem a reunião fechada, né? É isso que quer dizer conclave, né? Com a chave. Então aí tem a reunião fechada. Nesta reunião fechada, aí sim, o foco já é a eleição, é a escolha. Você lembra lá no filme as rodadas de votos, não é? E no início é muito disperso, né? Você não vê consenso, né? Várias tendências vão se configurando. São os chamados escrutínios. Agora, de escrutínio em escrutínio, progressivamente, se vai, então, construindo um consenso em torno de nomes, aquilo vai afunilando, até que um nome atinja a maioria. Uma vez que o nome atingiu a maioria, aí tem os cardeais aplaudiam lá no filme, né? Aí se aplaude, vai alguém lá e pergunta, você aceita ser Papa? Se ele disser sim, eu não conheço a história dos conclaves. Se teve algum conclave que o Papa, que o eleito disse não. Mas, enfim, há a pergunta oficial. Sim, você aceita? Sim, ok, então aí ele é, de fato, definido como o Papa, o sucessor de Pedro. Então, é isso que vai ocorrer. Eu acho que isso do ponto de vista do processo, né? Agora, papáveis. Olha, tem papáveis que dão certo. Tem a brincadeira que diz assim, que em todo conclave, quem entra papa sai cardeal. Dizendo que as listas não funcionam. Às vezes funcionam, às vezes tem papável que funciona. O Bento XVI era um papável que foi papa, né? Foi papa. A história dos conclaves conta, por exemplo, que Pio XII era um papável e foi papa, foi eleito papa. João XXIII não era um papável que foi eleito papa. O próprio João Paulo II, eu era criança, mas eu já li sobre isso e me lembro, inclusive, da eleição dele, não se falava, ele não estava incluído na lista. Era um cardeal do lado de lá da cortina de ferro, da Polônia, enfim, de repente apareceu João Paulo II com aquele vigor todo que ele sempre demonstrou, né, até o fim da vida. Então, pode haver de tudo, a gente nunca sabe. O processo de construção de consenso dentro de conclave, ele pode, inclusive, ter mudanças de rumo, né? O filme Conclave mostra perfeitamente essa mudança de rumo. Acho que é óbvio que é ficção, né? Mas pode haver mudança de rumos e aí vai se construindo consenso. Então, com relação às listas, a questão é assim, de onde que eles tiram essa lista? Essas listas que estão rolando? Eles tiram, obviamente, olhando não tanto o carisma do sujeito, como foi o caso de Francisco. Francisco não esteve nas listas, não é? E é uma figura extremamente carismática, né? Eles olham, então, por exemplo, por que o secretário de Estado aparece em todas as listas? Uma razão é muito simples, porque ele é o secretário de Estado. Ele é a segunda figura. Dentro do Vaticano, ele é como se fosse o primeiro-ministro, fazer uma tradução política aqui. É aquele que exerce a função do governo efetivo do Estado do Vaticano. Então, é o segundo no escalão. Então, é natural que ele apareça. Agora, isto o habilita a ser Papa? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender lá do jogo interno. É uma figura favorita? Pode ser que num impasse haja uma opção
pragmática por aquele que dá conta do recado, que já aprendeu a trabalhar lá dentro do Vaticano. Pode ser que ele seja uma opção pragmática. Agora, não necessariamente, não é? Não necessariamente. E aí vem aí outros nomes. Então, o Tagle tem aparecido como um nome alinhado a Francisco, que é um filipino, não é? De fato, ele é uma figura bastante interessante. Agora, a gente pode ter surpresa, como tivemos com o Papa Francisco, com João Paulo II, com João XXIII, que apareça um Papa inusitado. Por quê que essa chance se coloca hoje? Porque hoje, aqui eu queria destacar esse ponto, porque hoje o Colégio Cardinalício está modificado. O princípio de que a igreja deveria ir até as periferias foi aplicado por Francisco no momento de nomeação dos cardeais. A gente tem, por exemplo, um cardeal da Mongólia. A Igreja Católica na Mongólia não sei se eu vou exagerar, é uma paróquia da cidade de São Paulo. É minúscula, é uma igreja. E Francisco nomeou da Mongólia, nomeou o cardeal lá do meio da África, nomeou o cardeal lá da Amazônia. Então, assim, a gente tem hoje um colégio cardinalício muito mais universal e mais descentralizado. Conclusão, muito mais plural. Muito mais plural. Conclusão 2. O conclave certamente será um conclave mais debatido e mais complexo, com ideias diferentes que entrarão em jogo ali na hora da escolha. Então, a gente não tem mais um conclave marcado por um italianismo, como ao longo dos séculos, a maioria era italiana, nem por um eurocentrismo, não é? Que a grande maioria maciça era da Europa, então, obviamente, era de se esperar sempre o cardeal europeu. O último conclave já pegou alguém da América Latina. Então, a partir de agora, eu acho que a questão do pontífice, ela poderá, sim, ser uma questão mais inesperada. A gente poderá ter surpresa, eu tenho a impressão, passa por aí. A gente espera que uma surpresa boa, né, professor? Não tenha dúvida. Vamos esperar uma boa surpresa, como foi Francisco, né? Uma boa surpresa. Não é só porque a Igreja Católica precisa. As religiões precisam, o cristianismo precisa, e o mundo, né? É o que nós falamos. O mundo é uma figura influente. A figura do Papa é muito importante no Ocidente e no mundo, né? Professor, que prazer te receber aqui, foi muito interessante a nossa conversa, adorei, professor João Décio Passos, que é teólogo da PUC de São Paulo. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Até mais. Quero também lembrar você que a gente vai ter uma sessão de cinema exclusiva aqui no ICL. Vamos assistir ao trailer. Vamos falar de um grande grupo de comunicação no Brasil, dos maiores, o Grupo Folha. A Folha de São Paulo foi muito importante no processo de redemocratização do Brasil, principalmente na campanha das diretas já. Época em que a Folha de São Paulo abrigou jornalistas como Clóvis Rossi, Jânio de Freitas, Gilberto de Menstein, Luiz Nassif e muitos outros grandes nomes da nossa imprensa democrática. Mas a Folha também tem controvérsias. Logo depois do golpe de 64, ela cedeu carros para a repressão, perseguiu jornalistas. É sobre isso que a gente quer falar. Vamos fazer um debate a partir de um documentário inédito chamado Folha Corrida, do premiado diretor Chaim Litevski. Documentário produzido pela Terra Firme. São 4 episódios e você está convidado a assistir o primeiro, dia 27 de abril, domingo, a partir das 8 da noite. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência, tem o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. O dia 27 de abril vai ser um dia histórico para o país. Um grupo de muitos pesquisadores passou mais de 2 anos entrevistando mais de 40 pessoas e analisando centenas e centenas de documentos para poder reescrever a história da relação entre o maior jornal do Brasil e o regime da ditadura. Essa pesquisa deu origem a uma série documental feita por um dos mais premiados diretores do Brasil, Chaim Litevski,
chamado Folha Corrida, a relação entre a Folha de São Paulo e o regime da ditadura. Uma série documental que ninguém poderia exibir, a não ser um grupo como o ICL, que tem total independência e muita coragem.